Olá, Tudo tudo bem, bem? Patrícia? E aí? Tudo jóia, e você? Ah, com saudades das presenças. Também, muito também. Só Deixa eu ausência aqui agradecer mesmo. aí. Mas a gente está se virando como pode por aqui, né? E tá, né? Você tá bem? Você tá em Tá São tudo Paulo, em certinho. Curitiba? Não, só Tô aqui, aqui. Tá. só São Paulo agora, né? Aham, Porque os eventos pararam, né? Então, estou fazendo tudo online, estamos aham. aqui Ah, você na faz telinha online, mas direto. chega lá também, né? Tá chegando longe, viu, Christian? Tem as coisas boas da pandemia, né? Tá É, eu chegando vi. até fora agora. Tá crescendo, né? Tem bastante gente de fora, que está fora do país, Uhum. tá bem bacana. É, e, Certo? e acho que está dando uma boa continuidade, né, nos projetos. Então as pessoas vão criando uma cultura, né, de acompanhar e tudo. Uhum. Parabéns. Muita gente que não sabia do projeto, né, com a entrada no Instagram, passou a acompanhar. Uhum, Então uhum. tem sido assim, muito bacana. Estou bem satisfeita com o resultado. Boa, legal. Vamos lá? Então, vou te apresentar e Vamos. aí a gente começa. Bom, recebo hoje Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, analista membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, coordenador do LATESFIP, Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, autor de vários livros, dentre eles Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, Reinvenção da Intimidade, Por que Lacan, e uma biografia da depressão. 2 vezes agraciado com o prêmio Jabuti. Queria super indicar aqui o livro do Christian, que é uma leitura assim, muito bacana. Ele faz todo um recorrido histórico, né, que é bem interessante para a gente pensar o tema. Bom, então vamos lá. Bom, seguindo a proposta inicial do seu livro, eu gostaria que você começasse falando da trajetória histórica da depressão e se há uma diferença lógica e cronológica da depressão nesse percurso. Uhum. É uma hipótese do trabalho que justamente a depressão não seria um quadro assim homogêneo, estável, idêntico a si mesmo ao longo do tempo, né? Até pela sua forma de composição e de generalização datável aí nos anos 70, ou seja, é um quadro que ele aparece muito tardiamente, né? Mesmo na psicopatologia, ele aparece em 1853, 1854, né, que para a história dessa disciplina é uma coisa, vamos dizer assim, muito recente, né? O que não quer dizer que não tivéssemos todo um conjunto de discursos sobre as patologias, vamos dizer assim, dos afetos, da tristeza, da melancolia, né? Então, uma hipótese é que a gente está juntando muita coisa, né? No fundo, a gente está chamando de depressão processos que não têm a mesma estrutura de um sintoma, a mesma estrutura lógica de um sintoma, no sentido psicanalítico do termo, né? Processos que têm que ver com a ascensão de certas narrativas de sofrimento, né? Quer dizer, como a sociedade prescreve que a gente se queixe, que a gente metabolize a diferença, a falta, a angústia, né? Quer dizer, como a gente nomeia um conjunto de coisas heterogêneo. Então, a ideia de fazer uma biografia é para assim, ficar produzindo cócegas nessa hipótese de que lá Uhum. desde o começo não temos um discurso unitário sobre a depressão e que, portanto, a gente precisaria de uma atitude um pouco mais precavida, um pouco mais parcimoniosa, né? Com relação a esse discurso que, de certa forma, se estabeleceu globalmente, com um discurso quase que assim inquestionado,
né? E que envolve a caracterização da depressão como um quadro de determinação genética, que envolve um déficit de produção de serotonina, que está ligado a manifestações específicas e transculturais, né, envolvendo, então, o rebaixamento do humor, do ânimo, e que, ao final de contas, acabou excluindo a hermenêutica de si, excluindo a leitura, a nomeação, a relação entre a depressão e as formas de vida, né? Então a gente vê que as relações elas são muito superficiais quando a gente pensa assim, não, como é que eu trato a depressão? Você toma antidepressivos, você se reeduca mentalmente, no sentido de hábitos mentais, e você se reeduca fazendo exercício, regulando o sono e etc. Né? É muito pouco para uma verdadeira forma de sofrimento. Né? Então, a ideia de fazer uma biografia, uma arqueologia da depressão é um pouco contribuir para uma crítica geral da nossa atitude em relação às formas do patológico. Né? Uhum. Esse livro, ele nasce no contexto da pandemia. Como é que foi essa sua relação com o livro, com o tema? É fruto de experiência clínica? Olha, eu gosto muito dessa ideia que você traz da depressão, que você trabalha com a ideia de parentesco, né? É até uma... Sim. É uma escrita até jocosa, bem-humorada, né? Que traz essa coisa do parentesco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o livro, ele calhou de assim, coincidir com a pandemia. Inclusive, a gente adiou bastante o lançamento dele, porque tinha outros projetos editoriais, a gente não sabia se ia cair assim num bom momento, né? Ele é um livro que foi encomendado, né, pelo Felipe, pelo pessoal da Planeta, que agora se tornou Paidós, né? Um selo muito forte na América Espanhola, vamos dizer assim, né? Uma das casas editoriais mais importantes, né? E daí eles escolheram alguns autores para inaugurar esse selo no Brasil. E daí o Felipe me pediu um livro e eu falei, olha, já há tempos a gente queria fazer um trabalho crítico sobre a depressão que estivesse ligado também aos nossos desenvolvimentos lá no LatesFIP, né? Então, esse livro ele sai com um livro gêmeo, um livro irmão, né? Que é o Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento, onde eu tenho um capítulo chamado A Hipótese Depressiva, né? Que várias partes aqui elas se sobrepõem, tem coisas diferentes, né? Mas é como se fosse uma extensão desse projeto, né? Aplicado ao contexto da depressão e a ideia de que a gente precisa falar mais com, vamos dizer assim, com os leigos, com as pessoas que não são psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, que existe uma grande defasagem, né, na leitura popular dos sintomas psíquicos. Né, porque ou a gente tem a literatura especializada, né, universitária ou ligada às associações de psicanálise, que é uma literatura, vamos dizer assim, comprimida para um determinado público ou para vários públicos, né? Ou a gente tem coisas que são assim um pouco de autoajuda, que são de uma divulgação assim muito às vezes muito pouco consistentes, né? A exceção a isso são os relatos biográficos, são muito bons, né? Por exemplo, do Andrew Salomon, né? Que eu me apoio várias vezes nisso, porque elas conseguem fazer assim uma espécie de contraponto, né? Então, pensando na ideia de que
precisamos falar com as pessoas, veio esse livro com esse, como você notou, né? Tem uma entrevista com a depressão, tem piadas, e essa ideia do parentesco, ela não é minha, isso tem uma tendência na psicopatologia hoje na Europa a fazer trabalhos dessa natureza, talvez mais sérios do que o meu, né? Mas pensando que, e aí seriamente, que as doenças têm biografias, tanto as doenças tuberculose, sífilis, Covid, quanto as transtornos mentais, os sintomas psíquicos, né? Que o primeiro passo para a gente alertar e criar uma consciência mais crítica é história, né? História dos sintomas, né? Mas você acha que a pandemia ela agravou esses quadros expressivos, isso apareceu na clínica com mais frequência? Que avaliação você faz? Olha, Patrícia, no começo da pandemia, inclusive na época que a gente bolou esse outro livro, né, Sonhos Confinados, que está aparecendo aqui em primeira mão com você, acabei de receber, que é uma pesquisa sobre os sonhos dos brasileiros, né? No primeiro momento, a gente teve, vamos dizer assim, indicativos de que a depressão seria assim avassaladora. Os primeiros dados eram coisas assim, de 90% a mais, 70% a mais, né? Bom, mas considerando o quê? Que é muito difícil você escapar do grande diagnóstico depressivo, né? E que as pesquisas eram feitas meio assim por telefone, com uma imprecisão também metodológica que podia estar pesando, né? Recentemente saiu uma pesquisa global, né? Uma meta-análise, 27 países, onde o Brasil não entrou, porque o Brasil está meio fora da curva da conversa aí. E nessa meta-análise, o resultado é que, em relação ao lockdown, né, quando você pensa especificamente em países que aplicaram essa política, você tem um aumento da depressão, mas ele é um aumento pequeno, muito menor do que se esperava. 16%, 20%, uma coisa assim, né? Então, a hipótese é de que a gente está assim, sofrendo muito, mas também se virando, né? Não somos exatamente uma presa fácil, né? Bom, então eu deprimo, né? Você traz na introdução do seu livro a diferença entre as doenças em seu sentido estritamente médico e as doenças mentais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, pontuasse. Então, né, Patrícia, aí eu acho que a gente tem uma conversa no qual o Lacan foi decisivo, né? Uma conversa que estava há muito tempo, né, girando em torno assim de será que as doenças mentais são verdadeiras doenças, no sentido de que elas têm uma causalidade, têm um início, um meio e fim, eles têm uma etiologia discernível, né? E que, portanto, só poderia estar em algum lugar do cérebro, ou seja, são verdadeiras doenças, só que a gente não entendeu ainda direito o cérebro a ponto de poder descrevê-las, mas o conceito é esse, né? E do outro lado, aqueles que diziam assim, não, na verdade, as doenças mentais não são verdadeiras doenças, mas elas são, vamos dizer assim, experiências psíquicas, né? Elas são estados de sofrimento mental, elas são fixações de afetos, elas são, vamos dizer assim, fenômenos ligados ao sentido, né? O sentido, por exemplo, vamos pegar a escola fenomenológica do Minkowski, Binswanger, né? São maneiras reduzidas de doar sentido ao mundo, ao outro, a si, ao corpo e tal, né? Quer dizer, nesse debate, o Lacan tem uma ideia simples que diz assim, peraí, as doenças mentais não são nem mentais e nem doenças.
né? Elas são, primeira formulação, né? São mitos. E mitos são estruturas de linguagem, né? Estruturas de linguagem, elas não são nem mentais, né? Elas são simbólicas, mas lembrando, né? O símbolo é mais real do que aquilo que ele simboliza, né? Então, o simbólico não é uma abstração, o simbólico tem uma materialidade própria, né? E são estruturas, portanto, de linguagem, né? Que determinam sentido, né? Que estão ligados aos nossos processos de significação, de interpretação, né? Mas ele focou a coisa no campo da linguagem, né? Bom, o que eu quis fazer aqui nesse estudo? Dizer, então vamos olhar para a depressão como uma linguagem, né? E como é que vamos fazer isso? Vamos olhar para a história de como ela foi nomeada. Melancolia? Não. A depressão não é a melancolia, né? E daí, bom, pode mostrar porque a depressão ela surge como uma entidade clínica na cardiologia, né? Ela é primeiro usada para designar o coração que bate de uma forma menos ritmada do que a gente esperava. Então, tem uma depressão cardíaca. De lá ele veio para a psicopatologia, né? Você vai dizer, esse processo, então, de dar nome muda a coisa? Muda a coisa. Né? Se for verdadeiras doenças, não se alteram. Se você chama aquilo de tuberculose ou sífilis ou a cepa continua a mesma. Elas são não responsivas, não refratárias, não transformáveis pela linguagem. Agora, as estruturas, como Lacan pensou, elas dependem de como elas são nomeadas. Elas dependem não só da estrutura, né, no sentido do mito. Eu acho que a depressão não responde muito bem a esse conceito, né, de que seriam, então, formas estruturadas ao modo de uma metáfora, né? A ideia de que a depressão é um acontecimento de corpo, uma das definições mais finais ou mais terminais que o Lacan tem para o sintoma, responde melhor do que depressão como metáfora. Bom, mas se ela não é um sintoma no sentido próprio do termo, por que a psicanálise, e particularmente a psicanálise lacaniana, demorou tanto tempo para pegar o bicho na mão? Dizer assim, qual que é a nossa versão sobre isso? O que nós entendemos sobre isso? E aí tem essa hipótese no livro de que a depressão ela responde ao que o Freud chamou de inibição, que é um conceito periférico no Lacan. Ele passa pela inibição, mas quando ele fala em sintoma, é sintoma mesmo. Né? É a fobia, é a ideia obsessiva, é a conversão histérica, né? É o delírio paranoico. Por isso a gente está um pouco assim... como é que funciona a estrutura de linguagem quando a gente tem uma inibição? Né? É a mesma coisa que um sintoma, no sentido próprio? E quais são os sintomas clássicos da depressão? Como identificá-los? Quais os sinais? Como entender, tratar, controlar a depressão? Depressão tem cura? Então, reservando-se essa ressalva, né? Não sei se você lembra que eu apresento os 14 tipos de depressão ao modo de uma carta de vinhos, né? Qual que você quer? Um Bordeaux mais pesado, um Bourgogne, um frutado. São 14 tipos de depressão, né? E ainda tem alguns do tipo depressão inespecífica que não cabe no conjunto, todos os conjuntos, né? A depressão godeliana, né? Bom, então, considerando, né, os quadros mais simples, né, que a gente vai dizer assim, eles para a psicanálise estão ligados a dois processos principais. Um é o luto, né, depressões que estão ligadas a patologias do luto, né. Aqui agora, na pandemia, a gente tem acompanhado muito isso.
né? Impossibilidade de fazer o luto coletivo, impossibilidade de constatar a perda, de realizar a perda, dificuldade de alternar, né, os afetos positivos e negativos. Esse processo do luto, quando ele se interrompe, quando ele se paralisa, ele gera uma depressão. Então, você vai dizer, uma depressão tem cura. Por quê? Porque o luto termina. Vai a uma análise, se você ajusta as contas, põe aquele luto em curso, elabora, uma hora a depressão deixa de ser depressão. Por quê? Porque dentro do processo de luto é esperado um momento depressivo, né? Por isso que ela é funcional, é esperado um momento de introversão, recolhimento e tal. O que é o patológico? É a fixação nisso. De repente, a vida da pessoa fica tomada por isso, né? Mas há depressões que aí sim, que se aproximam mais da melancolia, que exigem medicação e mesmo assim são refratárias e são gravíssimas e apresentam uma dificuldade clínica enorme, né? É como se a gente dissesse assim, uma febre pode ser um sinal de um resfriado e pode ser um sinal de uma doença letal, né? Qual das duas que você tem, né? Mas vamos a uma definição que ajuda a gente a entender esse argumento, né? Vamos lembrar, né, que as inibições para o Freud, elas tinham que ver com um conceito secundário, pouco estudado, pouco tematizado, até pelo Lacan, de função, né? Então, as funções eram atributos do eu. Freud chamava de função excreção, alimentação, sono, afetos, sexualidade, num certo entendimento de sexualidade, né? Ou seja, tudo aquilo que tem que ver com o corpo, o ego é, antes de tudo, um ego corporal, né? E tudo aquilo que tem que ver com ciclos comportamentais, né? Bom, o que aconteceria na inibição é que estas funções elas começam a ser ocupadas por processos psíquicos de outra natureza. Por exemplo, parasitado pela pulsão. Então, o caso clássico é a cegueira histérica. Poxa, não estou vendo. A função do olhar, tomada e sexualizada ao modo de uma histeria, produz o sintoma da cegueira, da impossibilidade de visão. Então, a depressão, nos relatos psiquiátricos construídos a partir de 73, ela vai enfatizar justamente isso. Dificuldade de sono, rebaixamento de libido, dores pelo corpo, né? Especialmente em mulheres, rebaixamento do humor. E é que o Freud falava? Os afetos, né? Então, humor é uma categoria que vai vir lá dos gregos e vai ser recauchutada para falar de uma espécie de paisagem estável dos afetos, né? Outra característica importante, o depressivo sente uma apatia, uma abulia, né? Ou seja, uma dificuldade de iniciar um processo, sair da cama, ir para a festa, ir para a escola, né? Esse começo, você pode dizer, o que está acontecendo aí? Há uma inibição do ato, né? Outro exemplo, né, que vai enfatizar essa dimensão da função, que, no meu entender, é o sintoma mais importante, mais característico da depressão, que é a anedonia. O sujeito perde a capacidade de experimentar prazer, satisfação, gozo. Bom, vamos deixar isso para um segundo capítulo, mas é como se fosse algo que ataca o órgão do prazer, né? Lacan tem essa ideia da lamela e tal, do órgão mítico, ela funciona perfeitamente bem, né? Imagina você que nós temos um órgão do prazer, né? Como antigamente, o órgão do amor é o coração, o órgão da coragem é o fígado, o órgão do prazer é a lamela. Esse órgão pode sofrer o quê? Um processo de inibição. E aí
aquilo que te dava prazer antes, aquela música, aquela pessoa, aquele lugar, aquele projeto, deixa de te dar prazer. Então você começa a ter alterações secundárias em relação a uma privação de satisfação. Irritação, agressividade, reatividade, labilidade de humor, outra renca de sintomas. Né? E, finalmente, um sintoma que é muito interessante, porque ele se associa com uma mudança cultural, né? Ele parece assim, parasitar uma mudança cultural datável, e que o depressivo está num constante processo de pensamento, né? Autoavaliativo. Né? Um pensamento que o compara com ideais, julga sua não adequação e pune. Então, essa circularidade, é o que as teorias técnicas cognitivo-comportamentais atacam. Quer dizer, se você mudar isso, você muda o resto. Né? Você tem crenças limitantes, você tem crenças que não são boas. Vamos mudar essas crenças. Quer dizer, é uma reeducação do pensamento, pensando o pensamento como uma espécie de função. Né? Bom, isso vai acontecer, nossa hipótese, porque a gente já tem ali uma espécie de soberania do super-eu. O super-eu, essa função, né, que julga, pune e observa. Então, veja como a gente tem isso na depressão, né? Quer dizer, uma posição de recuo em relação ao mundo, de observar a festa do mundo de longe. Por isso, pode pintar o quadro do mundo melhor também, né? Ver a realidade como ela é, né? O pessimismo, enfim, outras tantas características que a gente associa com a depressão. Né? Mulheres têm maiores chances de desenvolver depressão? Se sim, por quê? Uma pergunta, porque remete ao seguinte: nos estudos, sim, mais chance, né? Mas será que a depressão masculina, vamos dizer assim, a depressão no homem, ela não está mais, vamos dizer assim, associada com comportamentos que a gente diria assim, são adaptados, né? São bem-vindos, apesar de patológicos, né? São esperados, por exemplo, para uma determinada compleição ideológica de gênero. Né? Exemplo: alcoolismo, agressividade, violência. Isso pode ser uma depressão no homem? Sim. E já foi, vamos dizer assim, delineado que essa dimensão ela aparece mais no homem, enquanto na mulher vão aparecer mais sintomas corporais. Né? Adoecimentos repetitivos, dores, fibromialgias, fadigas. Então tem uma parte, né, que não é da depressão, que eu acho que não é bem percebida socialmente como depressão. Né? Tentando responder a tua pergunta, por outro lado, e aí voltando para a psicanálise, né, genericamente, o que vai acontecer a hora que tudo isso acontece ao mesmo tempo? Né? Fazendo com que o eu assuma o seu lugar dentro da casa, né? Ele volte a ocupar ali o centro da sua morada. O desejo sai pela porta do fundo. Né? Então, olhando de longe, é isso mesmo. Né? O sujeito ele parece se demitir do seu desejo, ele parece não conseguir mais se implicar no seu desejo. Ele passa boa parte do tempo pensando onde está o meu desejo que foi abduzido. Né? Aí a gente poderia dizer o seguinte: é possível que o desejo na mulher tenha sido menos reconhecido, né? Menos aprovado culturalmente do que no homem. Né? No homem, o desejo é sinônimo de determinação. Né? É sinônimo de vontade plena, soberana e orientada. O desejo na mulher começa com algo que pode ser perigoso. Né? Isso, de certa forma, explicaria que, junto com a femininização da cultura, como alguns caracterizam, a gente tenha
tido também uma depressivização da cultura. Você poderia falar um pouquinho agora sobre as 3 figuras de depressão, a narcísica, a infantil e a corporal, e como a depressão se manifesta assim em crianças? Quais seriam os primeiros sinais? Tá. Então, essa seria assim, uma tentativa de traduzir, reduzir um pouco o escopo da depressão em geral para a depressão psicanalítica, né? Mas, resguardando que a gente preserva, e essa é uma característica que eu acho legal, a gente preserva o diagnóstico antigo de melancolia. Então, na psicanálise não tem só depressão, tem a melancolia. Tem a melancolia verdadeira, né? Tem a melancolia da síndrome de Cotard, tem a melancolia que a gente poderia associar com a psicose, né? Melancolia que se intercala com a mania. Então, esse é outro departamento. Mas vamos falar dessas 3, né? A depressão narcísica, ela tem uma relação, vamos dizer assim, direta com as nossas gramáticas de reconhecimento, né? Então, a gente fala em narcisismo, isso não é uma patologia, né? O narcisismo é uma estrutura, né? Se você fala assim, eu quero ser sem narcisismo, é péssimo, gente, não é bom isso. Não briga com o narcisismo e nem imagina que um sujeito assim perfeito é aquela que não narcísico, né? Então, do que nós estamos falando? De um dispositivo que faz com que o eu se reconheça através do outro, né, num gesto, num significante, numa potência de demanda simbólica, né? Então, o reconhecimento é um percurso, é um RSI, né? É um ato de reconhecimento, né? Eu te reconheço ou não te reconheço, eu posso te negar o reconhecimento negativo, né? Eu tenho, vamos dizer assim, um suporte para isso que é uma imagem, né? Então reconheço os seus predicados, reconheço que bonito ou feio, ou tem ou não tem, que são os predicados fálicos, né? Sou ou não sou, né? São suportes para essa dimensão de uma imagem que pode ou não adquirir uma função simbólica, né? Pode ou não estar conectado com outros desejos, né? No fundo, o narcisismo é um suporte para que um desejo se articule com o outro, converse com o outro, né? Possa ser trocado com o outro. Bom, nesse contexto, então, a gente tem um momento em que várias, vamos dizer assim, coerções que se impunham ao narcisismo a partir de um processo paralelo, e muitas vezes confundido com ele, que é o individualismo, ou a individualização, né? O processo tem a ver com modernidade, tem a ver com como você se distingue dos outros, como você, vamos dizer assim, se cria um destino, como você, por exemplo, e gradualmente, vai tendo que escolher por quem e como você quer ser reconhecido. Veja, parece óbvio, mas faz pouquíssimo tempo que a gente casa por amor. Casar por amor significa por quem e como eu quero ser reconhecido. Pouquíssimo tempo, né? Mas a história, a gente tem muito mais tempo de casamento por dote, casamenteiro, trocas de parentesco mais ou menos restritas, do que esta tarefa que é escolher, né? Mas isso foi só o começo da encrenca, né? Vamos ir para maio de 68. Não é só escolher o seu amor, a tarefa, é escolher quem você quer ser para qual outro. Olha que loucura, né? O mundo ficou muito grande e eu vou ter que descobrir quem são quais são esses outros para quem eu quero que meu desejo seja reconhecido. Veja, a complexidade dessa tarefa, né, do ponto de vista da individuação ou individualização, ela afeta recursos narcísicos. Muitas pessoas vão dizer assim, não sei por que eu quero ser reconhecido.
e não sei que desejo que eu quero que seja reconhecido. Né? Vamos pensar, por exemplo, modos de criação. Talvez a nossa geração tinha uma coisa do tipo: trabalhe e seja honesto na vida. Isso é suficiente. Espero de você que seja assim. Né? Em gerações subsequentes, tarefa muito mais complicada. Mandato que é: seja feliz. Falei, Katsu, seja feliz. Seja feliz significa... Como se fosse pouca coisa. Eu vou ter que descobrir sozinho o que eu quero. Né? Isso, se não mata, deprime. Se não torna a coisa muito encrencada, né? Porque a liberdade aumentou muito. Né? E com ela a complexidade da tarefa, com ela os meios de mediação. Então, é muito razoável a gente entender que, na medida que vamos nos tornando mais e mais individualistas, vamos pôr entre aspas, nós vamos ter mais e mais depressões narcísicas. Né? Segundo capítulo, as depressões ligadas ao que esse indivíduo não é preparado para fazer, né? Que é desligar-se, separar-se, prestar tributo aos que o antecederam. Ele não foi criado, né, como um indivíduo autônomo que nasce e cria e se realiza nos seus próprios termos. Então, que dívida simbólica ele vai ter com pai, mãe, aqueles que tornaram possível essa tarefa? Mais frouxa. Resultado, a gente vai desaprender o luto. Isso é um processo. Philippe Herrier, né? Luto a morte vai se invisibilizando nos hospitais, vai virando o quê? Um processo entre máquinas, vai virando o quê? Um processo para vergonha. Morrer se tornou uma vergonha. Por quê? Porque você foi derrotado. Derrotado por quem? Derrotado por... A gente morre, sempre a gente morre. Mas essa ideia de que perdeu a luta foi derrotado, não vamos falar disso, porque é uma desonra moral. Né? É só loucura. Essa é uma loucura, vamos dizer assim, que está aí proposto na rota da nossa individualização e que torna muito mais difícil fazer o luto. Tanto de pessoas queridas e reais que a gente perde, quanto dos amores que nunca terminam. Na clínica, né, é muito cômico essa coisa assim, de que a gente se separa, quer dizer, a gente se distancia. Né? Mas, na verdade, a gente se bica no Facebook, se manda um negócio no Insta, porque é só uma questão de distância, sabe? As pessoas vão criando aquela ilusão de que o outro ainda gosta de mim, de que o outro está me esperando lá. Daí chega o convite de casamento, crise. Não, ele vai casar, mas é comigo que ele ama. Bad news, né? Você tem aí uma recusa, né, a fazer o luto. O luto é uma coisa cada vez mais difícil. Né? Bom, e a terceira forma de depressão, ela foi percebida já nos anos aí 50, no pós-guerra, com uma mutação no tipo ideal da histeria. A histeria clássica, Ana O, Amy Fonene, Elisabeth Fonerri, era vamos dizer assim, uma experiência do conflito. Uma experiência brutal da divisão, inclusive a divisão corpo-mente, da corporeidade com o plano da representação. Né? No pós-guerra começa a aparecer um outro tipo de histeria que, vamos dizer assim, parecia uma espécie de recuo em relação ao conflito. Tipo, caso ou não caso com meu cunhado, Elizabeth Fonerri, né, que agora ficou viúvo. Né? Não sei resolver isso, faço um sintoma. Qual é a forma massiva de, vamos dizer assim, me afastar de conflitos como esse? Permanecer criança. Né? E infantilizar. Ficar aquém do quê? Da rota do indivíduo.
Agora, eu não quero me tornar um indivíduo, porque eu estou vendo que me tornar um indivíduo autônomo, considerando toda a ideologia da autonomia, da não dependência, da genitalidade, que Lacan criticou fortemente, né? Mas há vários motivos para a gente dizer assim, se for para fazer isso, entrar nessa história de querer saber o que você quer sozinho, num mundo gigante, eu prefiro passo para trás. Prefiro o quê? A subalternidade. Eu prefiro a dependência. Eu prefiro, vamos dizer assim, me criar zonas de desamparo pré-conflitivas. Né? E aí, dizer, o que é o pré-conflito? É a inibição do conflito. Opa, antes de eu entrar ali onde vai ter pau, eu recuo. Né? E isso cria, então, o que a gente poderia chamar, né, de a histeria depressiva, ou a histeria infantilizada, ou a depressão, que tem que ver com infantilização. Né? Como uma espécie assim de caráter, né? De personalidade, que mais ou menos opta por uma estratégia de substituir o conflito pela inibição. Então, pergunta sobre crianças. Né? Crianças cada vez mais se deprimem. Né? E diria que a gente tem dois processos que se complicam muito com a expansão da depressão enquanto léxico universal para o sofrimento psíquico, que vai tornar muito mais difícil a gente entender duas depressões, vou chamar assim, de estruturais ou obrigatórias. Uma é da infância para pode chamar de adolescência ou fim da infância. Né? Uma hora, o sujeito acorda e diz: papai não é herói. Romance familiar neurótico. Né? A infância ficou para trás. Eu fui enganado. Né? Aliás, os adultos mentem. Caramba, me puseram no lugar que eu não sou mais criança. Né? Essa perda vem com luto, vem com tristeza, vem com depressividade. Nossa época maníaca olha para isso e diz: esse garoto tem um problema, ele não está desempenhando, ele não está produzindo. Isso aqui é uma depressão, porque você não consegue mais ler lutos narcísicos. Né? E que, sim, é difícil você deixar a infância para trás e agora começar esse novo jeito aí de estar no mundo. E o mesmo vai acontecer, né, da adolescência para, se é que existe, a adultescência. Né? Como é que eu vou dar esse passo? Eu vou ter que fazer o luto do luto. Né? Eu vou ter que, de novo, dizer: fui enganado 2 vezes. Primeiro, porque eu acreditava naquelas bobagens lá, né, que os papais contavam pra gente. Depois, eu me achei o super máximo que entendia de tudo, porque eu fui enganado uma vez, ninguém vai me enganar uma segunda vez. Vão enganar uma segunda vez. Vão prometer para você que você vai fazer uma faculdade, vai dar tudo certo, casa, filhinho, Europa. Não, gente, deu tudo errado. Isso é mentira, hein? Isso aí é uma narrativa fálica que costuma dar errado. Bom, quando o cara acorda, estou numa depressão que não sai, que não anda, que é um luto. Um luto que o cara, ou a pessoa, a mulher, não ultrapassa. Né? Se torna um meio de vida. Né? Bom, a depressão é diferente de outros quadros neurológicos, né? Porque ela depende de como se fala dela, uma vez que se leva em conta o discurso, a legitimidade, o reconhecimento, né? E o sujeito é falado, né? E fala de si. Quem legitima esse discurso do estou deprimido, tenho depressão? Bom, aí você quer a fila indiana inteira? Em primeiro lugar, bom, essa incrível coincidência jamais antes percebida na história da medicina, que descobrimos a medicação para uma doença. Né? Em 84, 87 e 89, Prozac, clonazepam, descobrimos um negócio que você dá e assim acolchoa a alma, para de doer, melhora pra caramba.
Você sabe que 5 anos depois você tem uma epidemia mundial de depressão? Coincidência. É uma coincidência que, assim, descobrimos primeiro o remédio e daí a doença virou uma coisa assim, né? Uma preocupação global. Hoje, a 5ª causa de afastamento do trabalho. Quando você tem um martelo na mão, tudo parece prego. É óbvio que há um discurso para dizer, bom, isso cura com aquilo, então a gente vai, e isso faz parte do processo mais genérico, nós vamos administrar seu sofrimento. Passa ele para cá. Né? Segundo a analista, é assim, se o sofrimento não é mais narrativo, não tem que contar história, se o sofrimento é em estrutura de lista, né? Como é que a gente apresentou aqui? Checklist, sono, libido, alimentação, comendo muito, comendo pouco, tá andando de lá para cá, as funções, sim ou não, lista. Né? Lista é um outro tipo de estrutura, né? Lista e síndrome, que ela chamava esse conceito mais preguiçoso da medicina, síndrome. Todos os transtornos mentais, quase todos, são síndromes. E uma síndrome? Um conjunto associado de signos, que podem acontecer todos eles juntos ou não, que não tem uma ordem, tipo, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, e cuja relação com uma etiologia é meio vaga. Bom, o que a gente tem aí é, no fundo, uma operação, né? Terceiro sujeito na fila, que é a lógica diagnóstica psiquiátrica. É a produção de quadros que são definidos mais pela sua consistência estatística do que pela sua relação com causas. Demorou 40 anos para se descobrir que isso é um truque, né, gente? Isso em nenhuma área da medicina acontece assim. Vamos ver o que acontece junto, né? E daí a gente chama isso de uma coisa, porque acontece junto e estatisticamente produzido, né? Bah, então eu vou dizer para você, cientificamente provado, toda vez que o Nicolas Cage solta um novo filme, aumenta a quantidade de desastres de helicóptero no mundo. Está provado, pode fazer estatística, né? Nicolas Cage largou um novo filme, curva de desastre de helicóptero, sobe. Obviamente que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com uma coisa, não tem a ver com a outra. Mas se você cria uma entidade, né, meramente operacional, meramente convencional, sem etiologia, você abre as portas para esse tipo de coisa. Né? Não, e daí a gente tem modo de trabalhar, modo de amar, modo de desejar, a gente tem a morte da psicanálise, enterra o Freud, outro funeral do Freud, mais um funeral do Freud, agora é porque ele transa com a cunhada, mata ele com a estaca do vampiro, porque ele tratou mal o paciente 12. Bom, nós pagamos caro, né? Nós fizemos a nossa parte para isso, mas teve gente assim realmente dedicada a dizer que isso aqui tudo é bobagem, né? Acho que nós temos perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tentar responder as pessoas. Gostaria de saber sobre as depressões psicóticas e se elas se baseiam em estrutura psicótica. Sim, e eu acho que a pergunta acho que volta no que você comentou também, Paty, que é assim, existem quadros depressivos que não respondem à palavra. Né? Depressão em Parkinson, depressão em Alzheimer, depressão com hipotiroidismo. E você vê na clínica. Você diz assim, não, o que está acontecendo aqui? Não, essa pessoa não era para ela estar deprimida, mas ela está deprimida. E ela fala de outro jeito, e aquilo não muda. E, bom, é uma espécie de contraprova do que a gente está falando. Né? Mas não é esse o caso das depressões psicóticas. Né? Aí a gente vai ter
vamos dizer assim, outro tipo de processo. Não é o luto, não é a infantilização, não é uma patologia do reconhecimento narcísico, né? Mas, por exemplo, como descreveu Freud, uma hemorragia libidinal, né? O objeto se separa, né? O objeto cai e o eu se identifica com isso e cai junto, né? Isso gera um estado mais ou menos permanente de autocrítica, que é um gozo libidinal, né? Que produz uma depressividade que está associada com um tipo específico de certeza, né? Que está associada com um modo de relação ao outro, né? Por exemplo, o Schreber, a gente não comenta muito isso, né? No caso de paranoia, mas que na sua fase terminal vive uma depressão absurda, né? Por quê? Perdi o delírio. O delírio, que era aquilo que me ligava ao outro, ele entra numa espécie de autodecomposição, né? O que acontece? Aí você vai ter, vamos dizer assim, a ruptura daquele processo que faz mediação para o seu desejo em relação ao outro, né? Aí você vai ter uma ruptura narcísica que é de outro tipo, né? Que vai, por exemplo, romper a cadeia significante, né? Ou produzir emassamentos, né? Holófrases do significante, ou patologias, vamos dizer assim, do compartilhamento do afeto, né? No caso, vamos dizer assim, extremo é autismo, né? Na depressão psicótica, ela é, muitas vezes, uma espécie de falência da transitivismo dos afetos, né? De você não poder fazer outra coisa consigo senão, né, afundar num entristecimento, né, num sentimento permanente de perda, perda que você nem sabe o que foi que a gerou, né, com alternações maníacas às vezes, né? Quer dizer, é um efeito estrutural, né? E aí é difícil porque vamos dizer assim, o que na neurose seria o equivalente do sintoma primário, né? É um sintoma que esse não vai sair. Ele melhora, ele diminui, a gente pode encontrar um jeito da pessoa conviver com a sombra, né? Mas esse aí vai com a pessoa, né? Não sei mais. E o erro diagnóstico, taxar tudo como depressão, como deve ser enfrentado na prática? Com clínica melhor, mais rigorosa, com mais escuta, com desconstrução de narrativa preta-porter, né? De parceria imaginária. Sei, você está com depressão. Sei muito bem o que é a depressão. Li o livro do Dunker, então agora eu sei que é depressão. Não, né? Me encaixo em 10 itens. Estão tantos aqui. Pegarei o meu bordô. Deve ser enfrentado como a gente enfrentaria um verdadeiro sintoma, nesse caso, uma verdadeira inibição, né? Então, como é que isso foi formado? Como é que esta depressão funciona para este sujeito, né? Sem se apoiar, né, na facilidade do é uma categoria, é uma estrutura. Não, a gente usa o diagnóstico sempre em função da intervenção que você tem do outro lado, né? Então, para intervir melhor, não para conformar melhor, né? A inibição, ela tem, né, quer dizer, ela pode ter sido um dia um sintoma post-museu, definição do Lacan, né? Então a gente precisa voltar lá no museu, ver quando essa inibição era um sintoma, qual era esse sintoma? Era um sintoma traumático. Tem depressões ligadas ao trauma. Eu não desenvolvi isso aqui porque é possível que ela seja uma combinação entre o luto e uma patologia do narcisismo, mas são depressões
traumáticas, né? Que vão esgotando o sujeito, né? Tem que ver com, então, essa conformação de sintoma que você tem aqui, né? Tem depressões, vamos dizer assim, que ocorrem por fadiga, né? Vai, cansaço. O estado clínico, depressão. Não, mas o que está acontecendo? Você exauriu a pessoa, ela faz uma depressão. Ainda bem, porque ela está dizendo, chega desse negócio. Mas não é uma depressão narcísica, não é uma depressão nenhuma dessas que foram aqui mais ou menos elencadas, né? Quer dizer, a pergunta é sempre qual é a função disso neste conjunto. Essa inibição, onde está o sintoma, né? Que tipo de angústia, né? Como é que a gente ataca a inibição por uma via, vamos dizer assim, que é a sua conexão com o sintoma ou com a angústia? Por quê? Qual é o problema, né? Processos inibitórios, eles chamam a gente na transferência para o quê? Para parceria imaginária. São processos ligados ao eu. Né? Então, vamos lá, nós dois. E às vezes é importante você sustentar esse espelhamento numa depressão mais grave, né? Mas a questão é como é que você vai, a partir dessa impregnação, às vezes identificatória, na transferência, bascular isso para um retorno para o desejo, né? No fundo, a cura para a depressão é a recuperação do desejo, né? Você pode desbastá-la de um lado, mas não vai adiantar nada se você não conseguir ganhar terreno na subjetivação do desejo, na contraface da tua escuta, né? Acho que temos tempo para mais uma. Vamos ver. Christian, pode comentar sobre como os mecanismos da culpa e da vergonha nos processos depressivos? Então, aí, são dois afetos, né? Então, você vai dizer, se tem uma patologia dos afetos ligada à depressão, né? Culpa e vergonha são afetos descritos pelo Freud como sociais, né? Eles surgem, eles são decorrência, vamos ir rápido aqui, mas eles são decorrência do Édipo, eles são decorrência da instalação superior, eles são um brinde. Alô, você ainda ganha culpa e vergonha. A culpa se dirige, vamos dizer assim, a uma espécie de exteriorização do desejo, né? E a vergonha a uma interiorização do desejo. Então, é na relação a si que eu tenho vergonha, é na relação ao outro que eu tenho culpa, né? O que acontece no processo depressivo? Esses afetos, eles vão produzindo uma espécie de prazer compensatório, né? Lembra que o sintoma fundamental é a anedonia, perda de prazer. Como eu recupero, né? E a questão do gozo é sempre a recuperação, a comemoração, o retorno, né? Como é que eu recupero aquilo que foi perdido ali em termos da economia de satisfação? Eu posso pegar certos afetos, como a culpa, e enovelá-los. Ou seja, retirar eles do contexto específico, né? De mediar uma ação específica. Ou seja, o afeto, ele está aí para você fazer alguma coisa com ele. Culpa, reparação, né? Vergonha, reposicionamento do sujeito em relação à sua fantasia. Você tem que fazer alguma coisa. O que acontece com os afetos na depressão? Eles deixam de se articular com um ato específico e passam a ser fonte de um prazer de sentir aquilo de novo, e de novo, e de novo. E eu lembro que aquela pessoa me disse aquela frase, e deixa eu lembrar de novo, como é que foi? E ela estava rindo, assim, e deixa eu lembrar de novo. E ela é sádica, né? Deixa eu lembrar mais uma vez. Essa lembrança vai me pondo num gozo masoquista, né? Quer dizer, eu vou super eu sádico, eu masoquista. Eu vergonha, super eu culpa, né? Quanto mais você dá, mais o bicho pede. Mais glutão o super eu fica. Resultado, chega uma hora em que o sujeito ele só consegue gozar, né,
pela via desses afetos. E cada vez que ele entra nesses afetos, é um redemoinho do qual ele não sai mais, não tem ação específica, não tem articulação da demanda. Sem articulação da demanda, o desejo fica mais difícil para você pô-lo em cena, né? Bom, vamos para a última, então. Esse tempo aqui está esgotando. Vamos escolher aqui. Alguém pergunta aqui sobre quais os tipos de angústia e pergunta sobre a cura da melancolia. Bom, a cura da melancolia você não vai encontrar nos anais da medicina, né? A melancolia é uma afecção gravíssima, né? Eu não traduziria ela pelo transtorno bipolar, mas muitos fazem assim, né? A melancolia é uma estrutura. Estruturas elas são modos de estar no mundo, né? O que você pode fazer é fazer com que isso te faça sofrer menos, né? Bons melancólicos, né? Ou pessoas que encontraram um destino mais interessante para a sua melancolia são os poetas, são os filósofos, são os escritores, né? São aqueles que conseguem, por exemplo, manter-se numa relação de solidão extrema, né? Meditativa, por exemplo. Então, isso a gente poderia chamar, assim, aproximadamente, né, de boas montagens, bons RSIs para a melancolia, né? Que é mais assim, o que fazer com isso do que tirar isso da sua vida, né? Uma depressão, ela fica para trás. Uma melancolia, ela vai estar sempre ali, né? Sempre olhando para você. Se você marcar a toca, ela vem de novo. Ela vem, né? Mas a pergunta era sobre a cura da melancolia e a angústia. É uma pergunta muito boa. Os tipos de angústia. Os tipos de angústia, né? Aí a gente teria uma diversidade bastante ampla, mas uma das ideias que o livro traz, mas não desenvolve muito, é que na maior parte da pesquisa psiquiátrica no mundo, primeiro e segundo lugar, ansiedade e depressão. Depressão, ansiedade, né? Você vai olhar de perto o caso, né? Ansiedades depressivas, depressões ansiosas. É a mesma síndrome. É a mesma coisa. E confere com a distinção freudiana entre inibição, sintoma e angústia. O que acontece é que a alternância entre inibição e angústia faz com que você produza formas específicas, né, de pareamento entre esta depressão e aquela ansiedade. Por exemplo, ansiedade com pânico, depressão com pânico. Não, mas estava ótima a minha vida, de repente eu tive um ataque de pânico. Você vai olhar ali, não estava ótima, a pessoa estava deprimida. Eu não percebia isso. Curto-circuito pânico, muitas vezes, é o processo pelo qual você começa a tratar essa relação, né? E na clínica a gente vê isso, né? A pessoa começa a melhorar da depressão, o que acontece, né? A reversão da depressão é desejo, né? O desejo volta à cena como ele aparece como anseio. Anseio, ansiedade. Horrível, porque agora eu quero já, eu estou atrasado. Faz uma crise, né, de ansiedade generalizada. E você fala isso. Isso é a contraface, a outra banda da depressão, né? Você está tirando o sujeito, né, daquela demissão em relação ao seu desejo. O desejo volta, mas ele volta desencaixado, volta na forma de uma angústia paroxística, volta na forma, por exemplo, comum quando uma depressão está melhorando, que é a linha da inibição no diagrama da angústia, no seminário da angústia, né? Que a pessoa fica émoi, né? Ela fica reativa, ela chora, ela se sente muito sensível, ela está em carne viva,
né? Isso é um tipo de angústia, né? Um tipo de angústia que você também pode associar com a depressão. A inibição, a EMOA e as labilidades, né? De humor, de estou muito contente, estou muito triste. Hoje estou empolgado, não, hoje não estou empolgado. Que, em geral, os depressivos perdem um tempo horrível com isso, achando que a única forma de desejo é por empolgação. Não precisa empolgar, precisa fazer alguma coisa. Muda de emprego, casa de novo, muda de país. Agora você fala, isso é o caminho para ir da depressão para a ansiedade e voltar para a depressão. Christian, super obrigado. Quero recomendar mais uma vez para quem quiser saber mais sobre o tema. Foi um prazer. Super obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela amizade. Eu que fico contente que Patrícia te ver, de ver você bem assim. E não posso deixar de lembrar, você já sabe, que o Lacaniano, Diálogos Lacanianos, mais ainda, o primeiro de todos, eu estava... Foi, fizemos 8 anos agora. 18, não? 8. É que eu estou perdendo a conta aqui. Já estou contando na Mas foi ótimo. Você foi pé quente, Cris. Jamais me esquecerei. Super obrigado. Rua Augusta. Rua Augusta. Cuide-se aí. Tá. Um beijo para todos, gente. Obrigada a todo mundo que esteve por aqui com a gente. Uma boa noite. Beijo, Cris. Beijão, Bate. Tchau, tchau.